E aí galera, beleza? Hoje, na nossa aula, a gente vai utilizar as variáveis que a gente aprendeu na aula anterior. Então, primeira coisa, a gente vai vir aqui, criar um novo arquivo. Beleza. A tarefa de hoje é a seguinte. A gente conseguiu, na nossa aula do Cout, imprimir o Hello Hoje, que era a nossa primeira tarefa. A nossa segunda tarefa vai ser o seguinte. Escrever um programa que recebe dois inteiros como entrada do teclado e imprimir a soma, a diferença, o produto, o quociente e o resto da divisão desses dois números. Então, a gente vai copiar esse enunciado aqui. Vamos colar aqui no nosso programa em forma de comentário, para a gente não esquecer. Eita, vai dar uma bagunça aqui. Vamos dar uma ajeitada. Beleza. A gente aprendeu a utilizar esse tipo de comentário na aula anterior também, nas aulas anteriores. Certo. A gente tem o nosso comentário, vamos salvar aqui o nosso programa primeiro. Salvar aqui como atividade chamada de calculadora. Beleza. Como o enunciado ele pede para a gente imprimir os valores na tela, a gente vai ter que incluir o nosso arquivo IOStream para a gente conseguir imprimir os dados na tela. Para facilitar o uso do Cout, a gente vai ter que utilizar using namespace std. Beleza. Para a gente poder executar o nosso programa, a gente vai ter que inserir a nossa main. Então a gente insere aqui int main, abre parênteses, fecha parênteses, chaves, return 0. Com isso a gente consegue executar e tá aí. Certo. Vamos primeiro inserir uma mensagem para o usuário informando que o nosso programa é como uma calculadora. Então, vamos dizer para ele assim, programa que faz operações com dois números. Pronto. Já dá para entender o que é que ele faz. Certo. O programa ele vai receber dois inteiros. Se ele vai receber, eu preciso armazenar em algum lugar. Então, eu vou precisar de duas variáveis inteiras. A gente viu na última aula que, para declarar uma variável que armazena inteiros, a gente precisa de um int. Int, em seguida, o nome da nossa variável. Vou colocar o nome dela, o nome 1, vírgula, número 2. Isso é outra forma de a gente declarar variáveis. Na outra, a gente viu que a gente declarava as variáveis uma embaixo da outra. Número 1, número 2. Agora a gente também pode colocar uma vírgula e em seguida só o nome. O programa ele já entende que eu tenho aqui duas variáveis do tipo int, número 1 e número 2. Eu posso fazer isso com float, double, char. Eu posso declarar as variáveis dessa maneira em todos os tipos de variáveis. Beleza, eu tenho duas variáveis aqui para utilizar. Eu posso pedir ao usuário os valores. E como eu faço para pedir os valores? A gente utiliza Cout para mandar valores para a tela. Mas se eu quiser receber, para isso a gente tem o objeto CIN, o objeto de entrada padrão CIN. O CIN normalmente ele é conectado ao teclado. Mas ele poderia estar conectado também, sei lá, a um scanner de código de barras e a gente obteria os valores do scanner, né? Os valores inteiros. Para pegar os valores do teclado, eu declaro o CIN, escrevo o CIN. Em seguida, eu insiro o operador de extração de string. O operador de extração é o inverso do inserir, do operador de inserção de string. Em seguida, eu coloco o local onde eu vou armazenar o valor recebido do teclado. Então, eu quero armazenar na minha variável 1. Chamo de novo o CIN na próxima linha. E agora eu vou armazenar na minha variável 2. Certo. O que vai acontecer aqui é o seguinte. O programa ele vai pedir um valor do teclado, por causa do CIN, e vai inserir na variável número 1.
A mesma coisa vai acontecer com o número 2, com a variável número 2. Beleza. Então o programa ele já está pedindo duas variáveis. O que falta fazer agora é imprimir a soma, a diferença, o produto, o quociente e o resto. Para a gente imprimir, a gente vai ter que utilizar o cout. Então eu posso vir aqui em cout. Eu posso fazer diretamente a conta aqui no cout. Tá? Ao invés de passar o valor para outra variável e depois colocar a variável aqui, como a gente viu na última aula, eu posso colocar o cálculo aqui. Então eu posso fazer número 1 mais, que é o operador de soma. Aqui no C++ é o mais mesmo. Então eu coloco o número 2. Essa expressão vai resultar para a gente o valor que tem armazenado em número 1 mais o número 2. E aí em seguida vai imprimir na tela. Vamos colocar uma mensagem antes de imprimir os valores? Para isso a gente pode fazer o seguinte. A soma do número 1 mais... Não, vou fazer o seguinte. Mais 2 é igual, para ficar que nem na matemática, né? A mesma coisa eu vou fazer para as outras operações. São 5, então eu vou colocar 5 couts aqui. Eu vou trocar aqui vai ser menos. O operador de menos para subtrair em C++ é menos mesmo. Para multiplicar, eu não utilizo o ponto nem x, eu utilizo o asterisco. E para fazer a divisão, eu não utilizo aquela barra horizontal. Aqui é a barra invertida, meio torta, né? E o resto é o resto mesmo da divisão. Então o resto aqui eu simbolizo pela porcentagem. Né? Faltou trocar aqui também, já que é aqui que a gente vai fazer a operação. Ali a gente só está imprimindo na tela o que a gente está fazendo, mas a gente não está imprimindo o valor. O valor, no caso, é aqui que sai. Então a gente tem o mais ou menos. Aqui é a multiplicação. Aqui é a divisão e aqui o resto. Está errado. Faltou concatenar os dois resultados, né? As duas informações. Então, vocês se lembram que quando o cout imprime um valor, um dado, o cursor ele é deixado depois do último caractere. Como o último caractere que a gente fez é um espaço aqui, se eu colocar o operador de inserção novamente, ele vai colocar esse resultado depois do meu espaço que tem aqui. A mesma coisa com os outros couts. Então a gente vem aqui, operador de inserção, o operador de inserção também. Beleza. Do jeito que está aqui, os números vão sair, os resultados vão sair tudo numa linha só. Né? Então, para melhorar isso, a gente pode colocar um endline para que a saída seja exatamente como está aqui, um embaixo do outro. Então, venho aqui endline. E esse endline poderia ser substituído por barra invertida e n também, que a gente viu. Beleza. Então, o programa primeiro imprime uma mensagem, em seguida recebe dois números do teclado, números inteiros, e em seguida faz as 5 operações com os dois números que a gente recebeu. Vamos fazer o seguinte, vamos informar que a gente recebeu os valores. Então, a gente vai fazer o seguinte, número 1, vamos colocar e aqui do lado a gente coloca o número 1. Para a gente ver que a gente está armazenando mesmo as variáveis que a gente recebeu do teclado. Número 2 e a gente coloca o número 2 aqui. Vamos dar um endline aqui também para ficar um embaixo do outro. Endline. Opa. Beleza. E vamos dar outro endline aqui para a gente incluir dois espaços, duas quebras de linha. A gente pode fazer isso também. E aí vamos ver como é que o nosso programa vai ficar. Perfeito, ele escreveu a mensagem
Só que ele escreveu com uns errinhos aqui que a gente vai ver como resolve depois. Então o programa faz operações com dois números. Faltou informar que a gente quer que ele insira os dois números, né? Mas vamos fazer aqui. Vamos colocar 2 e em seguida 3. Beleza, ele entendeu que o primeiro número que a gente digitou foi o 2 e o segundo número que a gente digitou foi o 3. A soma dos dois deu 5, como a gente queria, 2 mais 3, 5. A subtração, né, a diferença, deu menos 1, também está certo. A multiplicação deu 6, está certo também. A divisão deu 0. O que acontece aqui? Em C++, a divisão de inteiros só resulta em inteiros. Beleza? Então, aí a parte decimal é ignorada. Então, o resultado de 2 dividido por 3 daria 0 e sobraria um resto, não é isso? E aí a gente continuaria e colocaria o resultado em vírgula. O resultado depois da vírgula. E aí ficaria 0, alguma coisa. Só que em C++ a divisão de inteiros só resulta em inteiros, então a gente só pega a parte 0. O resto deu 2. Então ele dividiu 2 por 3, deu 0 e restou 2. Beleza? Perfeito. Vocês viram que deu errado aqui, né? Os sinais em português deu errado. A gente pode resolver isso incluindo outro arquivo, que é o locale. Include locale. Com isso eu tenho acesso a essa função que permite formatar a saída em português. A gente está mostrando a saída em inglês, que é o padrão. Então, para colocar em português, a gente coloca aqui set locale lc ao vírgula o idioma que a gente quer. Eu vou colocar aqui português. Beleza. Vamos ver se ajeitou lá. Aqui. Saiu com os sinais. Vamos só dar uma melhorada aqui para a gente dizer que é para digitar. Número. Ih, rapaz. Beleza. Vamos dar um inline. Não, vamos dar inline não. E aqui. Digite o segundo número. Beleza. Faltou o ponto e vírgula, né? Que é um comando. Todo comando é precedido no final. É finalizado com ponto e vírgula. Então vamos. Agora sim. Então vamos colocar 3. Beleza. 3 mais 3, 6. 3 menos 3, 0. 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3, 1. E o resto, a divisão de 3 por 3 é 0. Né? Que a gente obteve um número inteiro aqui. Então, perfeito. Nosso programa está feito. E com isso a gente conclui a nossa atividade. Então isso foi tudo por hoje. E até a próxima.